Era o ano de 1550. Apenas uma década havia se passado, desde que Tomé de Souza desembarcou na Baía de Todos os Santos, com a missão de fundar a primeira capital do Brasil. Salvador nascia, e com ela nasciam também as primeiras moradias de um país ainda em formação, ainda desconhecido, ainda selvagem aos olhos europeus. Imagine que você pudesse voltar no tempo, voltar quase 500 anos. O que você veria? Como seria caminhar pelas ruas de terra batida da primeira Salvador? Como seriam as casas onde dormiam os colonos portugueses, os jesuítas, os comerciantes, os soldados? E mais importante, como essas construções refletiam não apenas uma arquitetura, mas todo um modo de vida, uma hierarquia social, um sonho de conquista. Este é um mergulho profundo no Brasil de meados do século XVI. Uma reconstrução detalhada, imersiva, das primeiras moradias coloniais que deram origem à arquitetura brasileira. Prepare-se para testemunhar a Salvador de 1550 como ela realmente foi. Quando Tomé de Souza aportou em 1549, trouxe consigo mais de 1000 pessoas, soldados, colonos, artesãos, pedreiros, carpinteiros e 6 padres jesuítas liderados por Manuel da Nóbrega. A ordem era clara: erguer uma cidade fortificada que servisse como sede administrativa da colônia e ponto de defesa contra invasores. Mas antes de qualquer palácio ou igreja, era preciso resolver o básico: onde dormir, onde guardar suprimentos, onde se proteger. As primeiras construções eram urgentes, improvisadas, quase desesperadas. Nos primeiros meses, muitos colonos viveram em cabanas de pau a pique, estruturas precárias erguidas às pressas. Pau a pique era uma técnica indígena que os portugueses rapidamente adotaram. Troncos fincados verticalmente no chão, entrelaçados com cipós ou varas horizontais, e preenchidos com barro socado misturado a capim, folhas e esterco animal. Esse barro, chamado de taipa, secava ao sol formando paredes rústicas, mas surpreendentemente resistentes. O telhado dessas primeiras habitações era coberto com sapé ou folhas de palmeira, amarradas em feixes sobre uma armação de madeira. Em dias de chuva torrencial, comum na região, a água escorria pelas palhas, mas infiltrações eram constantes. O chão, terra batida. Nada de piso de pedra ou ladrilhos. Apenas o solo compactado, que se transformava em lama quando chovia e levantava poeira nos dias secos. Dentro dessas cabanas não havia divisões. Um único cômodo servia para tudo: dormir, comer, guardar ferramentas e alimentos. Móveis eram raros, quase inexistentes. Dormir muitas vezes significava se deitar em esteiras de fibra vegetal ou em redes aprendidas com os nativos tupinambás. A luz do dia entrava por pequenas aberturas nas paredes, pois vidro era um luxo inexistente. À noite, a única iluminação vinha de velas de sebo ou tochas de resina. Mas nem todos viviam nessa precariedade. A hierarquia social se refletia imediatamente nas construções. Enquanto soldados rasos e trabalhadores braçais se amontoavam em choças coletivas, figuras de maior importância começavam a erguer moradias mais sólidas. As casas dos colonos de posses e dos funcionários da coroa eram construídas com uma técnica mais elaborada: a taipa de pilão. Diferente da taipa de mão usada nas cabanas, a taipa de pilão consistia em compactar barro úmido entre taipais, que eram grandes formas de madeira. Esse barro era socado com pilões pesados, camada por camada, até formar paredes espessas, densas, capazes de suportar até 2 andares. Essas paredes tinham entre 50 e 80 centímetros de espessura. Imagine blocos maciços de terra compactada, erguendo-se lentamente, centímetro a centímetro, sob o sol escaldante da Bahia. O trabalho era extenuante. Escravos indígenas e, em alguns casos, africanos já presentes desde o início da colonização, carregavam a terra, amassavam a mistura, pilavam sem parar. O processo era lento. Uma parede de taipa de pilão poderia levar semanas para secar completamente e ganhar a rigidez necessária. Essas casas mais nobres já apresentavam elementos arquitetônicos portugueses adaptados ao trópico.
As janelas, por exemplo, eram pequenas e protegidas por treliças de madeira, chamadas de gelosias ou rótulas. Não havia vidro. As gelosias permitiam que a brisa circulasse, trazendo um pouco de alívio do calor úmido, mas ao mesmo tempo mantinham a privacidade e protegiam contra insetos. As portas eram pesadas, feitas de madeira maciça, presas por gonzos de ferro forjado, importados de Portugal ou produzidos por ferreiros locais em forjas rudimentares. O chão dessas residências, embora ainda de terra batida na maioria dos casos, começava a ser substituído por ladrilhos de barro cozido em casas de maior status. O telhado das casas mais refinadas era de telhas de barro, as chamadas telhas coloniais ou telhas de canal. Essas telhas eram moldadas manualmente, geralmente sobre as coxas dos oleiros, o que lhes dava uma curvatura irregular, mas charmosa. A estrutura do telhado era formada por vigas grossas de madeiras nobres da Mata Atlântica, jacarandá, maçaranduba, braúna. Madeiras tão duras que os pregos de ferro dobravam ao serem martelados, obrigando os carpinteiros a usar técnicas de encaixe. A inclinação dos telhados era acentuada. Isso não era apenas estética. As chuvas em Salvador eram intensas, violentas, e um telhado mal inclinado significava infiltrações, apodrecimento das vigas, colapso. Os beirais eram largos, projetando-se além das paredes para protegê-las da água. Essa característica se tornaria uma marca da arquitetura colonial brasileira. Internamente, as casas dos colonos abastados começavam a apresentar divisões. Uma sala na entrada, voltada para a rua, servia como espaço social e de negócios. Os quartos ficavam nos fundos, protegidos do olhar público. A cozinha, invariavelmente, ficava separada do corpo principal da casa, geralmente nos fundos ou em um anexo, devido ao risco constante de incêndio. Fogões eram estruturas de barro e pedra, onde o fogo ardia continuamente, alimentado por lenha. A ausência de chaminés fazia com que a fumaça se acumulasse sob o telhado e saísse por frestas e aberturas. Esse fenômeno tinha um benefício inesperado. A fumaça ajudava a preservar a madeira do telhado, funcionando como um inseticida natural contra cupins e outros insetos xilófagos. Os móveis, quando existiam, eram simples e funcionais. Mesas e bancos de madeira bruta, baús de couro e madeira para guardar roupas e objetos de valor, camas de madeira com armações de cordas ou ripas, sobre as quais se colocavam colchões de palha ou penas. Não havia armários embutidos. Tudo era móvel, o que refletia também a instabilidade da vida colonial, onde uma família poderia ter que se mudar rapidamente devido a ataques indígenas, doenças ou ordens da coroa. Mas havia algo que todas as casas, ricas ou pobres, tinham em comum: a preocupação com a defesa. Salvador, de 1550, não era uma cidade tranquila. Era uma fronteira. Os índios tupinambás, embora inicialmente aliados dos franceses, representavam uma ameaça constante. Ataques noturnos eram temidos. Por isso, mesmo as casas mais simples tinham portas trancadas com trancas de madeira pesada e janelas que podiam ser fechadas rapidamente. As residências mais importantes eram construídas próximas às muralhas e fortificações que Tomé de Souza ordenara erguer. Essas fortificações eram feitas de pedra e cal, materiais trazidos de Portugal ou extraídos localmente. A cal era produzida queimando conchas de moluscos abundantes na Baía de Todos os Santos. Esse processo, embora rudimentar, produzia uma argamassa surpreendentemente resistente, capaz de unir pedras e criar muros sólidos. A organização urbana de Salvador seguia um plano deliberado. Ao contrário de muitas vilas que cresciam de forma caótica, Salvador foi planejada. A cidade alta, no topo da falésia, abrigava os edifícios administrativos, a residência do governador-geral, a primeira catedral e as casas dos funcionários da coroa. A cidade baixa, junto ao porto, era o centro comercial, onde mercadores, marinheiros e trabalhadores se aglomeravam. Essa divisão física refletia a divisão social. Viver na cidade alta era sinal de status. As casas ali eram maiores, mais bem construídas,
com quintais onde se cultivavam hortas e pomares. Mangueiras, jambeiros e bananeiras trazidas da África e da Ásia começavam a ser plantadas, assim como cana-de-açúcar nos arredores. Os quintais eram essenciais. Não eram apenas espaços de lazer, mas de sobrevivência. Galinhas, porcos e ocasionalmente cabras eram criados para a alimentação. Poços eram cavados para garantir água potável, pois o abastecimento era irregular. Algumas casas mais ricas tinham cisternas, grandes tanques onde a água da chuva era coletada e armazenada. O som de Salvador, em 1550, era único. Ao amanhecer, o canto dos galos misturava-se aos gritos dos papagaios e araras que ainda habitavam as matas próximas. O badalar dos sinos da igreja jesuíta chamava para a missa. Durante o dia, marteladas de ferreiros, o ranger de carroças puxadas por bois, vozes em português arcaico, línguas africanas e tupi se entrelaçavam nas ruas estreitas. As ruas, aliás, eram lamacentas na estação chuvosa e poeirentas na seca. Não havia calçamento. Os dejetos humanos e animais eram jogados nas ruas ou em fossas rudimentares nos quintais. O cheiro era forte, especialmente nos dias quentes. Porcos soltos perambulavam, funcionando como lixeiros naturais, devorando restos orgânicos. À noite, Salvador mergulhava na escuridão quase total. Não havia iluminação pública, apenas a luz trêmula das velas nas janelas e o brilho ocasional de uma tocha carregada por um transeunte. O toque de recolher era estritamente observado. Depois de certo horário, ninguém podia circular sem autorização. Guardas patrulhavam as ruas, armados com espadas e arcabuzes. As casas se fechavam. Portas eram trancadas por dentro, janelas vedadas. Famílias se reuniam ao redor do fogo da lareira, quando havia, ou de candeeiros de azeite. Rezas eram comuns. O medo do desconhecido, do ataque indígena, das doenças tropicais da própria selva que cercava a cidade, era constante. Doenças, aliás, eram uma presença constante e devastadora. Malária, febre amarela, disenteria. Sem qualquer noção de higiene como a entendemos hoje, as casas coloniais eram ambientes propícios à proliferação de doenças. A falta de saneamento, a proximidade com animais, a água muitas vezes contaminada, tudo conspirava contra a saúde dos moradores. Mas nem tudo era sofrimento e medo. Havia também momentos de celebração. Festas religiosas eram as principais ocasiões sociais. As casas se enfeitavam com flores e folhas. Procissões percorriam as ruas. Comida era preparada em abundância. Farofa, peixe salgado, frutas tropicais, cachaça destilada artesanalmente. A arquitetura das casas em Salvador de 1550 era, portanto, muito mais do que simples construção. Era a materialização de um projeto colonial, de uma hierarquia social rígida, de uma adaptação forçada a um ambiente tropical hostil. Era o encontro violento e fascinante entre técnicas construtivas europeias, africanas e indígenas. Os jesuítas, por exemplo, construíam de forma distinta. Suas residências e escolas eram sólidas, austeras, funcionais. Paredes grossas de taipa de pilão, telhados altos, corredores longos e sombrios. Os jesuítas chegaram com a missão de catequizar, e suas construções refletiam isso. Espaços amplos para aulas, capelas para missas, dormitórios coletivos para os padres e noviços. A primeira construção jesuíta, erguida logo após a fundação da cidade, foi feita com madeira e barro. Mas Manuel da Nóbrega tinha planos maiores. Ele queria uma igreja de pedra e cal, um colégio sólido, e foi o que começou a ser construído. Pedra por pedra, com o suor de índios catequizados e escravos, erguia-se o que se tornaria o Colégio dos Jesuítas e a Igreja de São Francisco. As técnicas construtivas evoluíam. Os portugueses aprendiam com o clima. Perceberam que paredes muito espessas ajudavam a manter o interior fresco, que telhados altos permitiam que o ar quente subisse, melhorando a ventilação, que varandas cobertas protegiam as paredes do sol direto e da chuva, e assim, lentamente, a arquitetura colonial brasileira começava a tomar forma. Não era mais puramente portuguesa, não era indígena, era algo novo.
uma síntese forçada nascida da necessidade do improviso, da adaptação. As cores das casas variavam. O barro natural das paredes de taipa tinha tons terrosos, ocre marrom avermelhado. Algumas casas mais ricas começavam a ser caiadas, cobertas com uma tinta branca feita de cal, que refletia a luz do sol e dava um aspecto mais limpo. Mas caiação era cara, trabalhosa, e precisava ser renovada constantemente devido à umidade e às chuvas. Detalhes decorativos eram raros nas casas comuns, mas começavam a aparecer nas residências mais nobres. Molduras em torno de portas e janelas, feitas de pedra ou madeira entalhada. Pequenas sacadas com grades de ferro. Brasões da família ou símbolos religiosos esculpidos sobre as entradas principais. A religiosidade permeava tudo. Dentro das casas, oratórios com imagens de santos eram comuns. Velas votivas ardiam continuamente. Rezas marcavam o ritmo do dia. Ao acordar, antes das refeições, ao anoitecer. A casa era também um espaço sagrado, um refúgio espiritual em meio ao caos da colonização. Para as mulheres, a casa era praticamente o único espaço permitido. Mulheres de família não saíam sozinhas. Suas vidas transcorriam entre as paredes domésticas, cuidando dos filhos, supervisionando escravos domésticos, cozinhando, costurando. As janelas com gelosias permitiam que elas vissem a rua sem serem vistas. Um compromisso entre reclusão e curiosidade. Escravos, fossem indígenas ou africanos, viviam em condições ainda piores. Não tinham casas próprias, dormiam em senzalas coletivas, anexos às casas de seus senhores, ou simplesmente em qualquer canto disponível. Suas acomodações eram as mais precárias. Chão de terra, sem divisões, sem privacidade, sem dignidade. A exploração era brutal, e as casas dos colonos, por mais rústicas que fossem, eram construídas sobre esse trabalho forçado. Cada parede erguida, cada telha colocada, cada viga entalhada, era fruto do suor e sangue de pessoas escravizadas. Esse é um aspecto da história que não pode ser esquecido ou romantizado. A Salvador de 1550, com suas casas coloniais que hoje admiramos, foi construída sobre violência, subjugação e exploração sistemática. Mas voltando às construções em si, havia uma lógica prática em cada decisão arquitetônica. As casas eram orientadas, sempre que possível, para aproveitar a brisa vinda do mar. Ventilação cruzada era essencial para tornar o calor suportável. Portas e janelas eram posicionadas estrategicamente para criar correntes de ar. Os telhados de 4 águas, inclinados para todos os lados, permitiam que a água da chuva escoasse rapidamente. Calhas rudimentares, feitas de telhas canal invertidas ou troncos escavados, direcionavam a água para cisternas ou simplesmente para longe das fundações da casa. As fundações, aliás, eram rasas. Não havia técnicas de escavação profunda. As casas eram literalmente assentadas sobre o solo nivelado, com pedras maiores colocadas sob os pontos de maior carga. Isso tornava as construções vulneráveis a assentamentos irregulares e rachaduras, especialmente durante a estação chuvosa, quando o solo amolecia. Jardins, no sentido europeu, eram inexistentes, mas os quintais tinham uma beleza selvagem, funcional. Plantas medicinais eram cultivadas, erva cidreira, hortelã, arruda. Árvores frutíferas cresciam onde caíam suas sementes sem muito planejamento. Cercas de bambu ou madeira delimitavam propriedades. À medida que a década de 1550 avançava, Salvador crescia. Mais casas eram construídas. As técnicas se refinavam. Pedreiros portugueses ensinavam aprendizes nascidos na colônia. Conhecimentos indígenas sobre madeiras resistentes a cupins eram incorporados. Soluções africanas para lidar com o calor e a umidade eram adaptadas. A cidade alta se expandia ao longo da cumeada, seguindo as curvas naturais do terreno. Ruas surgiam, becos se formavam. E cada casa, cada construção, era um testemunho da luta pela sobrevivência, da ambição colonial, do encontro traumático de culturas. Em 1550, Salvador ainda era uma cidade em formação, mas as bases estavam lançadas.
As casas dessa época, com suas paredes de taipa, telhados de telha colonial, janelas com gelosias, quintais funcionais e estrutura hierárquica, estabeleceram padrões que perdurariam por séculos. Elas foram o berço da arquitetura colonial brasileira. Olhar para essas construções com os olhos de hoje é reconhecer tanto a engenhosidade quanto a crueldade da colonização. É entender que cada pedra, cada viga, cada telha conta uma história. História de portugueses que cruzaram o Atlântico em busca de riqueza e glória. De indígenas cujas terras foram invadidas e cujas vidas foram destroçadas. De africanos arrancados de seus lares e forçados a trabalhar sob o sol escaldante. As casas de Salvador em 1550 eram simples em sua forma, mas complexas em seu significado. Eram abrigos, símbolos de status, instrumentos de poder, espaços de vida e morte. Eram, acima de tudo, o começo físico de uma nação que ainda estava por vir. E assim, com o passar dos anos, essas primeiras moradias coloniais dariam origem a sobrados, palacetes, igrejas barrocas, fortes imponentes. Salvador se tornaria uma das cidades mais importantes do Império Português. Mas tudo começou ali, em 1550, com casas de taipa, telhados de telha, e o sonho ambicioso de conquistar e dominar uma terra vasta e desconhecida. Esta foi a reconstrução das casas em Salvador no ano de 1550. Um retrato fiel, baseado em registros históricos, relatos de época e estudos arqueológicos. Uma janela para o passado, um lembrete de onde viemos, de como viveram aqueles que nos antecederam e das estruturas, tanto físicas quanto sociais, que moldaram a história do Brasil.